Talvez você já tenha ouvido falar de Mirror's Edge, ou tenha visto ao menos algumas imagens ou alguma gameplay. Então você lembra e diz algo como: é aquele jogo que parece Cyberpunk 2077, misturado com parkour. Bem, você não está completamente errado. Gostaria de falar sobre o, por assim dizer, game original, de 2008. Mirror's Edge Catalyst é um reboot, uma reimaginação do primeiro game. É menos experimental, e mais adaptado para o público em geral. É menos sutil, e mais ação. É menos subjetividade, e mais objetividade. Eu joguei o primeiro game muitos anos depois do lançamento dele. Li que na época, sofreu opiniões mistas, mas ganhou o status cult e defensores ferrenhos. De fato, Mirror's Edge encontrou seu espaço e seu público ao longo dos anos. Para mim, é um bom exemplo de que esse game pode ser mais denso do que aparenta ser, com camadas de narração e camadas filosóficas profundas. Exagero? A resposta pode ser tediosa, boba, ou interessante. Depende de como você sente ou absorve o cinema, livros, ou jogos eletrônicos. A arte é onde todo o caos do nosso cotidiano é organizado e sintetizado em uma narrativa linear. Não apenas nossas emoções, mas também o nosso sentir e o nosso viver. É a constante imaginação do e se? E se o futuro fosse assim, ou e se isso ou aquilo acontecesse? Uma história tem o poder de dar forma, de ser algo sempre aberto, compondo novas camadas interpretativas e significativas. É desse ponto que gostaria de começar a falar sobre Mirror's Edge. A história do game segue uma receita clássica em que os personagens são personificação de algum elemento ou arquétipo. Faith é a nossa heroína, ou herói trágico, com um passado doloroso que moldou sua determinação e escolhas. Ela é a personificação da força que resiste ao sistema, e sobrevive em suas fissuras. Kate é a irmã de Faith. Ela acredita na ordem e no sistema. Mas não é a vilã. Ela é a personificação ingênua que crê naquela estrutura. Celeste é a figura que se corrompe, saindo do lado do bem e indo para o lado do mal. Ela não é má, realmente. Apenas se separou por não comungar mais da fé de seu grupo. A traição gera arrependimento. É a imagem do que seria o herói corrompido. Miller é o neutro consciente. Ele sabe da corrupção, das falhas do sistema. Como tenente da polícia da cidade, ele é o arquétipo do burocrata lúcido, participando como agente de repressão legal daquela estrutura, sem se opor ou apoiar com consentimento pleno. Popper foi um líder de movimentos e manifestações, no passado. Entrou nas eleições para prefeito, acreditando que poderia mudar a cidade de dentro para fora. Quem são os vilões? Podemos colocá-los como movidos por ambições por poder. Figuras chaves dessa dinâmica eram runners no passado. Outros, donos de corporações de segurança, militares, tecnologia. Armam conspirações e tentam eliminar os runners. Em narrativa, tudo é simples. Mas muita coisa fica em aberto. Então, o que torna Mirror's Edge especial? Posso dizer que é a combinação sutil entre estética sensorial da jogabilidade e uma narrativa que muitos chamam de superficial. Seria realmente superficial? Não, não é o superficial em conteúdo. Podemos dizer, é aquela lacuna poética que precisa ser preenchida de modo participativo pelo jogador. Vemos tudo em primeira pessoa. Nossos olhos veem cartazes, nossos ouvidos escutam conversas. E assim, recebemos a história do game. Pelos olhos de Faith, somos limitados pelo que ela vê e ouve. Somos limitados pelo que Faith sabe. É como um quebra-cabeça que começa com perguntas como: onde eu estou? Que mundo é esse? Runners são caçados, nomes são citados, peças começam a se mover em um tabuleiro que não conhecemos. Aqui entramos nas primeiras camadas profundas da iceberg ideológica e narrativa de Mirror's Edge. Começamos a perceber a interação entre os elementos, não como atores pré-definidos, mas como uma rede de múltiplos ligamentos, cuja forma não é tangível de imediato. Quanto mais você reflete, mais os pensamentos ganham forma. Afinal, você ama aquilo que você conhece, e talvez isso explique a relação pessoal que alguns têm com certos jogos ou mídias. Você se inclina, busca compreender o game como um todo. Acompanha a jornada dos desenvolvedores, e sente a empolgação que eles tiveram ao moldar suas criações. A história não se fecha em si. Ela se abre para nós, jogadores, como um convite para sermos colaboradores e participativos desse universo interpretativo. Mirror's Edge pode ser lida como uma tragédia universal. Podemos vencer quando o destino se levanta contra nós? Ou questões como, contra o que exatamente estamos lutando? Temos uma cidade e um sistema. Ou melhor colocando, uma relação homogênea entre cidade e ideologia. De modo grosseiro, o game é entendido como a luta da protagonista contra um sistema vigilante. Infelizmente, as coisas não se reduzem apenas à vigilância. Vigilância é um sintoma. A causa é algo muito maior. De fato, podemos dizer que há um regime. Mas os vilões não são os arquitetos do regime ou da cidade.
O mal não é uma mente genial por trás de uma cortina, mas sim, um conjunto de elementos disformes disputando controle dentro de uma estrutura já estabelecida. Entretanto, o sistema não precisa de um vilão. Ele se reproduz sozinho. Temos uma cidade sem nome, de arquitetura peculiar e translúcida. Tudo é branco cintilante, com céu azul anil, limpo e imaculado. A cidade é hiper-higiênica, minimalista e imponente. Eis a ideologia se apresentando onde a nossa atenção ignora. Câmeras de vigilância? Isso é um mero detalhe técnico, apenas uma casquinha da superfície de algo maior, oculto e paradoxalmente explícito. A estética é um dos pontos cruciais que separa Mirror's Edge de Mirror's Edge Catalyst. Enquanto neste, a cidade tem uma estética de um futuro distante, com rostos e nomes que incorporam a dualidade das forças, em Mirror's Edge, a arquitetura é familiar e estranha. É familiar porque pode ser idealizada com qualquer cidade contemporânea de um futuro próximo, e é estranha pois a cidade em si é a própria personificação da ideologia que opera. A estética não é apenas estilo, é argumento. Para Zizek, ideologia não é só aquilo que acreditamos. É aquilo que estrutura a realidade material. É o cenário em que nos movemos sem perceber que é um cenário. Sem sujeira, sem grafites, sem ruído. Reflete como espelhos, translúcida, cheia de superfícies lisas. Nada parece errado, até você perceber que a cidade é uma estrutura violenta e viva. Das fissuras do controle nascem os runners. Encontramos aqui o elemento trágico desse mundo limpo. A rebeldia é possível graças ao próprio sistema que ela critica. Faith Connors não é uma revolucionária. Ela se opõe ao sistema, mas é incapaz de derrubá-lo. Os runners vivem à margem do sistema, mas ainda assim, correm dentro dele. Podemos entender essa ideologia cruel de dois modos. Em resumo, ideologia é aquilo que você vê, mas também é o que você não pode enxergar. A ideologia sempre foi imaginada como um véu que oculta a realidade. Zizek diz o contrário, a ideologia se expõe diretamente aos nossos olhos, de forma crua e direta. Não se trata de remover o véu para ver o real, e sim, identificar o real intrincado dentro da ideologia. O véu não revela a verdade oculta atrás do mundo. Ele mostra o que já estava estruturando o mundo o tempo todo. O cinema ou a arte ganham ainda mais formas e vida quando olhado sob a perspectiva de Deleuze. Para ele, existe movimento fora do frame. Um filme e sua sucessão atemporal de quadros são capazes de gerar microcosmos próprios, fontes de novas percepções e conceitos para nós, que estamos fora do frame. Aqui, temos os ecos da ideologia, pois o que está fora da tela continua existindo. O que está em tela? Interiores de cores verdes ou laranjas vibrantes, dutos de ar, corredores técnicos, com ambientes industriais, são reflexos de um mundo invisível não mostrado, seja ele um mundo administrativo, burocrático ou corporativo. Você sempre sente que existe algo maior, inalcançável e acima de você. É uma potência sempre aberta e constante de virtualização. Das cores, uma se destaca, vermelho. Enquanto o branco é a pureza ideológica dominante, o vermelho significa percurso, ação, possibilidade. Mas o vermelho não é rebeldia. É guia daquilo que o jogo permite que você veja e faça. E isso é simbolicamente perverso. Você acredita que está escolhendo seu caminho, quando o próprio design indica por onde você deve correr. Em outras palavras, você apenas vê o que já está estruturado, como possível. Você vê as mãos, pés, a respiração de Faith. O corpo é uma presença concreta contra uma cidade abstrata. A cidade é geometria, e Faith Connors é carne. E nessa interação, o parkour transforma o espaço organizado e controlado em espaço fluido. Transforma em improviso sempre temporário, nunca de modo permanente, pois diferente de muitas outras distopias, Mirror's Edge não oferece receita revolucionária contra uma ideologia dominante. A ideologia não cai, não é combatida diretamente. A ideologia se revela como uma cidade, e tudo gira em torno disso. Uma ideologia incorporada em forma de cidade é muito maior do que quando incorporada em um partido político. A cidade de vidro transparente promete controle, estabilidade, segurança e ordem. Zizek diria algo como: "Ei, aqui está uma cidade que você amaria morar, pois no fundo, amamos nossa ideologia." As pessoas se sentem protegidas, seguras, seduzidas por uma arquitetura limpa, bela, estranhamente acolhedora para quem aceita. Ideologia funciona quando não parece ideologia. Comportamentos são moldados. Fiquem de olho em vossos filhos. Eles gostam de correr e saltar? Então isso é perigoso. Nas brincadeiras se abre espaço para outras zonas filosóficas, que são espaços para simulação e dissimulação. Você poderia correr e saltar, fingindo ser o que não é, um runner. Ou um runner poderia correr e saltar fingindo não ser o que de fato é. Eu, runner, não, estou apenas brincando de parkour. Aliás, obras de artes, como pinturas, geralmente recorrem ao tema abstrato.
As cores remetem à cidade, mas as linhas são bruscas como fugas ou movimento. É a cidade como tema, mas a percepção pode ser intencionalmente ambígua. Faith Connors cresceu no caos, no ruído, no fluxo acidental da agitação. Para onde foi tudo isso? Não foi eliminado, foi deslocado. Os que não se encaixam vão para os subterrâneos, becos, zonas técnicas onde eles existem, mas fora do enquadramento oficial do que lhe é mostrado. Você nunca vê o cotidiano civil por completo, ou o processo político, o povo feliz. Você vê apenas uma arquitetura digna de uma maquete de propaganda. O que não se vê sustenta o que se vê. O jogo não é sobre derrubar sistemas. É sobre encontrar linhas de fuga dentro dele. A libertação não é confortável. Ela causa dor e exaustão. Ser livre dói, e ser integrado é confortável. O sistema oferece conforto e a rebeldia oferece exaustão. É possível fugir do sistema? Quando acreditamos ter escapado da ideologia, é nesse ponto que estamos mais imersos nela. No caminho para salvar a irmã, Faith destrói servidores de vigilância. Mas destruir servidores não destrói a estrutura que produz vigilância. A cidade continua. O poder não se reduz a uma câmera ou a um indivíduo. É a arquitetura, é a organização espacial, é o desejo coletivo. As ações de Faith Connors podem ser apenas a válvula de escape que alivia a pressão do confronto das forças, algo necessário para manter o sistema intacto. A ideologia tem essa habilidade. O chamado Projeto Ícaro tenta criar runners controlados pelo próprio sistema. É capturar a linha de fuga e institucionalizá-la. O sistema incorpora a sua própria negação. É como se a ideologia dissesse: você quer correr? Então correrá para nós. Os runners não produzem conteúdo, não questionam o conteúdo. Eles apenas transportam. Eles amam o mistério da mensagem, embora ninguém sabe o que carrega. Isso é liberdade ou fetiche? Eles sentem propósito porque acreditam estar fora do sistema, mas ainda operam dentro da estrutura urbana que o sistema construiu. Eis o triste paradoxo: a contra-ideologia pode virar micro-ideologia. É como se os runners dissessem: somos livres porque não participamos do sistema, mas participam. Essa talvez seja a síntese da tragédia ideológica dentro de Mirror's Edge. Não há como destruir o sistema uma vez estabelecido, não há outro modelo de cidade, a linha de fuga não leva para fora. Deleuze poderia dizer que linhas de fuga se tornam linhas de captura. E Zizek poderia dizer que o sistema precisa dessa fantasia de rebeldia para continuar funcionando. A ideologia se estrutura não com violência autoritária, mas com colaboração consentida. Contradição? Não. Há uma diferença entre fundar um regime com violência e administrar com violência. Então, como conciliar? A resposta é simples. A ideologia não precisa de violência constante. Ela só precisa de violência fundadora. As manifestações de novembro foi um momento traumático na história de Mirror's Edge. O regime precisou usar força explícita para se consolidar. Ou talvez já houvesse se consolidado. Ele apenas incorporou uma nova dinâmica de domínio. Protestos gera repressão. Repressão gera reorganização da cidade. Reorganização gera consolidação da ordem. Depois disso, não é necessário repetir a violência em larga escala. Ela já cumpriu sua função estrutural. É como concreto sendo moldado. Você usa força para dar forma. Depois ele endurece e se mantém sozinho. Aqui está a chave para entender a violência e a ideologia: o sistema não precisa apagar a violência. Ele precisa ressignificá-la. As manifestações de novembro se torna algo como momento difícil superado graças à ordem. E não algo como repressão estrutural que mostra nossa fraqueza. É um lembrete constante de que o regime não precisa agir todos os dias. Basta lembrar que ele pode agir. Assim, a força que inaugura o regime transfere a sua violência para sua forma burocrática, como protocolos, câmeras, ou na própria arquitetura. A memória coletiva se perde. E o passado é reinterpretado. E as futuras gerações nascem alheias a qualquer coisa relacionada às manifestações de novembro, ou qualquer outro evento traumático. Então, encontrar uma grafite escrito "Se lembre de novembro" é irrelevante, pois já não há experiência pessoal vinculada a alguma memória coletiva. Além disso, há ainda um comportamento autônomo que não precisa do controle do regime para funcionar. Isso é chamado por Zizek de cinismo ideológico. Eu sei muito bem os motivos pelas quais eu faço algo, mas ainda assim eu faço. Essa frase resume bem o cinismo ideológico: não somos ingênuos, eu poderia parar, mas prefiro continuar fazendo, mesmo sabendo os condicionantes da minha ação. Sabemos que o sistema é falho, injusto, manipulado. E mesmo assim continuamos participando, pois a ideologia não exige uma crença sincera. Ela exige a mera prática e ação, sendo consciente ou não. A cidade de Mirror's Edge parece construída sobre esse cinismo funcional. Os cidadãos provavelmente sabem que há vigilância excessiva, há o controle da informação, há manipulação política.
mas continuam vivendo normalmente porque a cidade entrega estabilidade, limpeza, segurança, controle e eficiência. E quanto aos runners, eles sabem que o sistema é corrupto, a cidade é vitrine, a informação é manipulada. Mas, transportam mensagens e mantêm o fluxo clandestino e vivem na fissura da estrutura. Eles sabem que não estão destruindo o sistema, mas mesmo assim continuam correndo. Correm porque isso dá sentido às suas vidas. É como se pensassem, eu sei que isso não muda o sistema, mas é melhor do que ser parte dele. Assim, que contra-ideologia se torna micro-ideologia, pois eles precisam acreditar que estão fora, mesmo estando estruturalmente dentro. Os runners são a antítese de qualquer sistema. A rebeldia precisa do sistema para existir, pois sem cidade de vidro, não há telhados para correr. Os feitos de Faith Connors causam dano substancial ao regime? Ou será que os feitos dela foram apenas um atraso temporário em algo que se regenera constantemente? Se Popper tivesse ganho as eleições, seria possível dissolver tudo com apenas uma caneta na mão? Esse é, talvez, o verdadeiro final de Mirror's Edge. Final cruel e elegante. Ele não mostra uma mentira a ser desmascarada. Ele mostra um mundo onde todos já sabem, mas ainda assim, continuam vivendo na margem do espelho.